Quando a pressão arterial sobe muito, né, uma causa importante pode ser um sistema do corpo que está trabalhando demais. É o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA. Isso mesmo. É um nome comprido, mas basicamente é uma cascata de reações. Vamos tentar entender essa cascata, então, e como os remédios agem nela. Porque tem umas coisas bem interessantes aí. Começa tudo nos rins, é isso? Exato. Quando o rim percebe, tipo, que tá chegando menos sangue, sabe? Ou a pressão caiu. Ah, ok. Células específicas lá, as justaglomerulares, liberam uma enzima, a renina. É o start. A renina, ok. O gatilho, e aí? Aí a renina vai encontrar o angiotensinogênio que o fígado produz e joga no sangue. A renina transforma ele em angiotensina 1. Certo, angiotensina 1. Mas essa ainda não é a vilã principal, digamos assim. Não, é um passo intermediário. Para virar a angiotensina 2, que é a mais potente, precisa de outra enzima. A ECA, a enzima conversora de angiotensina, fica muito nos pulmões, né? E isso principalmente nos pulmões. A ECA pega a angiotensina 1 e converte na 2. E aí sim, a angiotensina 2 entra em ação com força total. E o que ela faz exatamente, que causa o problema? Bom, ela tem duas ações principais, muito fortes. Primeiro, ela é um vasoconstritor poderoso. Quer dizer, ela aperta os vasos sanguíneos. Exatamente. Imagina apertar uma mangueira. A pressão da água aumenta. É parecido. Isso já eleva a pressão arterial direto. Entendi. E a segunda ação? A segunda é que ela vai lá na glândula adrenal, que fica em cima do rim, e manda ela produzir aldosterona. Aldosterona. E essa aldosterona, o que faz? Ela age lá nos rins de novo, manda eles segurarem mais sódio e, consequentemente, a água também. Ah, então o corpo retém líquido. Isso. E com mais volume de sangue circulando nos mesmos vasos, a pressão. Sobe mais ainda. Entendi a cascata. Renina, angiotensina I, angiotensina 2, aldosterona, retenção de sódio e água, pressão alta. Perfeito. O problema é quando esse sistema fica hiperativo, funcionando mais do que deveria. E por que isso acontece? Ou melhor, como essa hiperatividade leva à hipertensão crônica? Bom, essa retenção constante de sódio e água pela aldosterona aumenta o volume sanguíneo de forma persistente. É um dos mecanismos centrais para manter a pressão elevada na hipertensão. É, assim, o processo natural de controle que, desregulado, vira um problema. Faz todo sentido. E é por isso que muitos remédios para pressão alta focam nesse sistema SRAA. Exatamente. O objetivo geral de muitas classes é, de alguma forma, diminuir o efeito final da aldosterona e ajudar o corpo a eliminar mais sódio e água pela urina, aumentar a natriurese. Natriurese, eliminar sódio. Certo. E como os remédios fazem isso? Tem jeitos diferentes, né? Tem sim. Olha, tem duas classes principais que agem bem no começo na produção das substâncias. Elas diminuem os níveis de angiotensina 2 e, por consequência, de aldosterona. Quais são? Primeiro, os inibidores diretos da renina. O alicireno é um exemplo. Ele bloqueia a renina logo de cara, impedindo ela de transformar o angiotensinogênio. Ah, corta o mal pela raiz, digamos. Tipo isso. E a outra classe são os muito conhecidos inibidores da ECA, como o captopril, enalapril, lisinopril. Sim, esses são super comuns. Eles bloqueiam aquela enzima, a ECA, impedindo a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. O resultado final é parecido. Menos angiotensina 2, menos aldosterona, mais natriurese. Ok, então esses dois tipos de remédio, inibidor de renina e inibidor da ECA, reduzem a quantidade de angiotensina 2 e aldosterona no corpo. Interrompem a linha de produção. Exato. Mas aí a coisa fica mais interessante, porque outras classes importantes de antihipertensivos agem de maneiras bem diferentes nesse sistema. Diferentes como? Tipo os BRAs, bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, como a losartana, valsartana. Isso, os BRAs são um ótimo exemplo. Eles não diminuem a produção de angiotensina. Não, Mas eles baixam a pressão? Como? eles impedem a angiotensina de agir. Eles bloqueiam o receptor onde ela se ligaria para causar vasoconstrição e liberar aldosterona. Ah, entendi.
É como ter a chave angiotensina 2, mas tampar a fechadura, o receptor. Ótima analogia. O efeito final na pressão e na natriurese é bom. Reduz a ação da aldosterona. Só que, olha que curioso. Como a produção não para e a ação está bloqueada, o corpo pode até sentir falta do efeito. E os níveis de angiotensina 2 no sangue podem subir. Peraí, o remédio baixa a pressão, mas pode aumentar o nível da substância que causa o problema? Pode acontecer sim, porque o bloqueio não é na ação, na produção. E tem mais. Pensa nos diuréticos de alça, tipo a furosemida. Sei, aqueles que fazem urinar bastante. Eles tiram sal e água direto, né? Exatamente. Eles forçam a natriurese diretamente no rim, mas eles não inibem esse SRAA. Pelo contrário, Como assim, pelo contrário? quando você perde muito volume rápido, o corpo interpreta isso como um sinal de alerta. Tipo, opa, tá faltando volume. E o que ele faz? Ativa o SRA para tentar segurar mais sódio e água. Bingo! A perda de volume estimula a liberação de renina. E aí a cascata toda acelera, aumentando os níveis de angiotensina segunda e aldosterona. Caramba, então tanto os BRs quanto os diuréticos de alça podem acabar aumentando os níveis de anjo 2 e aldosterona, mesmo sendo eficazes para baixar a pressão. Podem, por mecanismos diferentes. E tem outra classe ainda, os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, como a espironolactona, Espironolactona, ela age na aldosterona, certo? direto no receptor da aldosterona. Bloqueia a ação dela nos rins, aumentando a natriurese. Mas, de novo, o corpo pode tentar compensar. Aumentando os níveis de aldosterona e talvez até de angiotensina 2 para tentar superar o bloqueio. É uma possibilidade, um mecanismo de feedback. Os níveis dessas substâncias podem aumentar. E ainda temos uma outra classe mencionada, os bloqueadores alfa-1, como a terazosina. E esses? Como entram na história do SRAA? Parece que eles agem mais por fora. São vasodilatadores diretos, relaxam os vasos por outra via. Não tem um efeito direto descrito ali sobre os níveis de angiotensina 2 ou aldosterona via SRA. Uau! Quanta variedade de mecanismos para o mesmo objetivo de baixar a pressão. Mostra como o corpo é complexo, né? Mesmo mirando a pressão, o jeito de chegar lá e os efeitos colaterais no sistema SRAA podem ser bem diferentes. Isso é super importante para entender por que um remédio funciona melhor para uma pessoa do que para outra, ou por que combinamos remédios. Certo. Então, para a gente amarrar, o SRAA é um sistema-chave na regulação da pressão. Muitos remédios antihipertensivos miram nele. Inibidores da renina e da ECA diminuem os níveis de angiotensina 2. Enquanto outras classes importantes, como os BRAs, os diuréticos de alça e os antagonistas da aldosterona, podem, na verdade, levar a um aumento nos níveis desses componentes, embora ainda sejam eficazes no controle da pressão por bloquearem a ação ou por outros mecanismos diretos. Fascinante essa diferença. E isso nos leva a uma última reflexão, né? Se medicamentos como os BRAs ou a espironolactona funcionam bem, mesmo podendo aumentar os níveis de angiotensina 2 ou aldosterona no sangue. O que isso sugere? Bom, talvez sugira que a regulação da pressão arterial é ainda mais complexa do que só olhar os níveis dessas substâncias circulando. Talvez o que importe mais seja o que acontece lá no receptor, no tecido específico, ou talvez existam outras vias compensatórias que a gente ainda está entendendo completamente. Fica aí a pergunta sobre essa complexidade, né? A diferença entre ter a substância e ela conseguir agir.